A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico que eu quero deixar hoje é a cura do servo do centurião de Cafarnaum. Esse registro ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos do 1 ao 10, e no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 ao 13. Eu optei em ler Lucas 7, do 1 ao 10. Já eu vou ponderar e explicar para vocês o porquê que eu escolhi. Verso 1 de Lucas 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Uma breve menção de Mateus que eu quero fazer, ele é o versículo do capítulo 8 de Mateus, o verso 11, que diz: e digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E no 12: mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa breve menção a Mateus eu faço para a gente ponderar e refletir em Lucas, porque aqui ele está dizendo o seguinte: a fé desse homem que é romano é às vezes muito maior do que muitos judeus que estavam ali vendo Jesus fazer milagres. Então ele se admirou e foi isso que Lucas disse no evangelho dele. Mas por que eu escolhi Lucas? O primeiro motivo: logo após ele ter feito um sermão a respeito de firmar a fé na rocha, que está no capítulo 6, no verso 48, que ele diz que nós devemos firmar nossa fé na rocha. Ou seja, após essa explicação do prudente e do insensato no capítulo 6, ele vai para Cafarnaum e servos judeus, líderes judeus, vão até Jesus, levam esse centurião que pede para curar o servo dele, que era uma pessoa muito importante. E ele, respeitando a autoridade de Jesus, ele fala que uma palavra dele vai curar. E por que eu escolhi Lucas também? Porque Lucas escreveu o evangelho a partir de informações que ele ouviu, porque ele não presenciou ali. Ele escreveu também Atos dos Apóstolos, ele era médico. Então esse fato explicado por um médico torna o fato muito mais profundo, muito mais contundente. E essa cura, esse milagre que foi constatado pelos mesmos líderes e pessoas que foram enviadas a Jesus junto com o centurião, comprovaram que de fato, à distância, só pela fé do centurião e o poder do nome de Jesus curaram. Então eu acho que o que fica de reflexão para fechar está no livro de Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1, 2 e 3, que explica o que é a fé, o que é o poder da palavra e o poder do nome de Jesus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, a fé do centurião, através do nome e do poder de Jesus, curou sem que ninguém visse. Exatamente como eu já mencionei aqui no canal, a cura da filha da mulher cananeia. Ela teve fé, ela sofreu todo aquele baque, a humilhação, provou-se do nome, da força de Jesus, e à distância a filha dela foi curada. Um exemplo muito parecido. Que essa palavra de fé e de esperança chegue a todos os nossos corações. Deus abençoe a todos.